Primeiro dia 1 da nossa leitura comentada sobre neurociências. Sejam muito bem-vindos. Vou deixar vocês entrarem. Assim que você entrar, fala pra mim de onde você tá me assistindo. Se você conhece alguma amiga que é terapeuta, psicóloga, psicanalista, envia essa live para ela, ou alguém que gosta de comportamento humano, porque essa live vai ajudar muito. Esses dias eu tava vendo a Camila Nardi fazer uma leitura comentada e eu me apaixonei, eu amei acompanhar e eu decidi fazer por aqui também. Eu queria até fazer sobre outro livro, mas eu acredito que esse livro aqui ele vai ajudar muito, não só quem gosta da temática de neurociências, como profissionais da área da saúde mental também. Eu vejo muita gente super preocupada com a quantidade de livro que vai ler e elas não se atentam que mais importante do que ler muitos livros durante o teu ano é o que você faz com a informação que você absorveu daquele livro. Eu não gosto de ler livros, eu gosto de estudar livros. Esse é um livro que dá pra ver, né, que eu estudo ele constantemente. Hoje eu vou ler uma parte do livro e amanhã, nesse mesmo horário, eu vou explicar como que eu faço para estudar de maneira bem clara, bem simplificada. Então, como vai funcionar? Eu vou tirar depois os comentários para que vocês consigam prestar bastante atenção em tudo que eu vou ler para vocês. Eu vou ler uma parte, depois eu ativo os comentários novamente e a gente vai fazer uma troca de informação. O que vocês entenderam desse capítulo, algumas coisas que eu entendi desse capítulo também, eu tenho certeza que a absorção de conteúdo vai ser muito maior. Antes da gente começar, eu vi que algumas pessoas até colocaram, eu não consegui ler porque eu tava falando. Fala pra mim de onde vocês estão me assistindo. Fala aí pra mim. E se você conhece alguma amiga terapeuta, psicóloga, mãe, ou alguém que ama neurociência, envia essa live pra essas pessoas. É um momento que vai ser... Oi, Maria! Que vai ser muito especial pra mim. É um livro que eu amo e que mudou a minha vida. Olambra, São Paulo. Eu vi que a Maria entrou, fiquei feliz demais, Maria. Maringá, Paraná, o Inice, um beijo pro baby. Floripa, Cláudia. Vai falando aí. Sandra Zanuni, minha mames, maravilhosa. Vera de Curitiba, manda um abraço pro Levi. Fer de Monte Castelo. Qual o nome do livro? Vou falar pra vocês já, tá, Maria? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro. Vou esperar quando estivermos aqui em 50 pessoas a gente inicia. Fran de Santa Catarina. Oi, Malu! Ah, chegamos. Ó, vamos lá. Eu vou falar pra vocês qual que é o livro que a gente vai ler. Se você vai fazer todos os dias, eu vou tentar. Mas eu não quero firmar um compromisso com vocês, porque eu tô num período muito turbulento da minha vida e pode ser que tenha um dia ou outro que eu não consiga. Então a ideia é fazer de segunda a sexta, todos os dias, às 13 horas. Eu amo ler, e esse é um livro que eu já li com certeza, sei lá, mais de 5 ou 6 vezes, e eu sempre amo retornar nele. Então eu decidi começar por esse livro. Para todo profissional da área da saúde mental, se existe um conhecimento que deveria ser obrigatório, é o de neurociência. Por quê? Todo trauma ele depende do sistema nervoso para acontecer. Como que nós trabalhamos com trauma e a gente não entende de verdade como que ele acontece de forma neurobiológica, por exemplo. Então, se você é um profissional que trabalha com desenvolvimento humano na área da saúde mental, fica a dica. Algo que você precisa estudar para melhorar, para te trazer mais segurança, é neurociência. Esse livro, para quem está iniciando, para quem está começando a estudar neurociência, ele é fantástico, porque ele é de uma compreensão assim muito simples e ele é muito prazeroso de ler, tá? Então o nome do livro é Ative Seu Cérebro, da doutora Caroline. Ela é uma neurocientista cristã
Então vocês vão perceber que é um livro que fala sobre neurociência, mas que traz muitos complementos dentro da Bíblia. Vocês sabem que eu sou cristã e eu trago isso para tudo que eu vou fazer. Então eu vou desativar os comentários e se nós chegarmos em 100 pessoas aqui na live, eu vou deixar ela salva por um tempo. Se não, vou salvar ela no meu rolo de câmera aqui e provavelmente ela não ficará salva, tá bom? Vou desativar. Gente, faz tanto tempo que eu não faço live aqui. E eu vou desativar os comentários. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser aí, ó, ponta firme e vai conseguir ficar até o final. Se você nunca conseguiu ler um livro, essa é uma ótima oportunidade para que você consiga fazer a leitura completa de um livro. Alguém lendo para você. Olha que fantástico. Vou começar aqui pela página 15, pelo prólogo, tá? Ele vai ser importante para você entender um pouquinho sobre o que a gente vai abordar. O que você faria se achasse um interruptor que pudesse ativar o seu cérebro e permitir que você fosse mais feliz, mais saudável na mente e no corpo, mais próspero e mais inteligente? Só que incrível! Nesse livro, você aprenderá como encontrar e ativar esse interruptor. O que passa pela sua mente muda seu cérebro e seu corpo, e você foi criado para poder controlar o seu cérebro. A sua mente é esse interruptor. Você tem uma habilidade extraordinária de determinar, alcançar e manter altos níveis de inteligência, saúde mental, paz e felicidade, assim como de prevenir doenças em sua mente e em seu corpo. Você pode, através de esforço consciente, obter controle sobre seus pensamentos e sentimentos. E fazendo isso, você pode mudar a programação e a química do seu cérebro. A ciência está finalmente se alinhando com a Bíblia, mostrando-nos a prova de que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Inovadoras pesquisas neurocientíficas estão confirmando diariamente o que nós sabíamos por instinto há muito tempo. O que você pensa todos os momentos de todos os dias se transforma em uma realidade física em seu cérebro, o que afeta seu nível ideal de saúde física e mental. Esses pensamentos formam coletivamente sua atitude, que é seu estado mental. E é a sua atitude e não o seu DNA que determina boa parte da qualidade da sua vida. Aqui eu vou comentar uma parte importante antes da gente dar sequência, que eu acho super relevante, é que a gente fica extremamente preocupado com o DNA e com a carga genética que a gente recebe e que sim tem influência, mas ela não determina os seus resultados. Então, Cíntia, ela tá falando o quê? Que significa que se os meus pais tiveram diabetes, eu posso ter ou não? Exatamente. É como se você viesse com um interruptor, essa carga genética, esse interruptor, e acionar ele ou não é o que determina se você vai ter diabetes ou se você não vai ter. E são esses comportamentos que você tem, que você pensa, sente, escolhe e depois se comporta, é que determina se você vai ativar isso na sua vida ou não. Mas vocês vão entender de forma mais clara ao longo do livro, tá? Esse estado mental é um fluxo químico, quântico, eletromagnético, físico e real em seu cérebro, que ativa ou desativa grupos de genes em uma direção positiva ou negativa, baseada em suas escolhas e reações subsequentes. Cientificamente, isso se chama de epigenética. Epigenética são coisas que estão acima da genética, tá? Deixa eu encontrar aqui onde eu tô. Espiritualmente, é a execução de Deuteronômio 30:19. Te propus vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O cérebro responde para sua mente enviando esses sinais neurológicos por todo o corpo, o que significa que seus pensamentos e emoções são transformados em efeitos espirituais e fisiológicos, e depois experiências fisiológicas se transformam em estados emocionais e mentais. É uma conclusão reveladora e profunda perceber que algo aparentemente imaterial, como uma crença, pode criar efeitos físicos através de uma mudança positiva ou negativa de nossas células. Aqui ela está falando que
tudo que você sente se transforma, acontece a partir de substâncias químicas. Então, cada comportamento que você tem, e tudo isso é interligado, não é uma coisa acontecendo sozinha, tá? Vai liberar uma substância química. Essa substância química, ela vai se transformar em uma emoção, que é algo inato, você não escolhe. Essa emoção vai ser atribuído um significado que se torna um sentimento, e esse sentimento ele se transforma em um comportamento, e esse comportamento te traz um resultado específico. Sente que negócio complexo. Você vai ver que no final desse livro você vai estar dominando esse assunto. E se você trabalha com pessoas, você já deveria dominar. Isso vai mudar a forma como você trabalha e enxerga a vida, tá? E você está no controle disso tudo. As escolhas que você faz hoje não apenas impactam seu espírito, sua alma e seu corpo, mas podem também impactar as próximas 4 gerações. A boa notícia é que nós somos movidos a amor, o que significa que todo o nosso circuito mental é ativado apenas pelo que é positivo. E nós temos um apetite natural de otimismo programado em nós. Nossa configuração padrão foi projetada para fazermos boas escolhas. Assim, nossas ações e reações ruins foram geradas pelas nossas escolhas e, portanto, podem ser controladas. Nosso cérebro ele é neuroplástico. Ele pode mudar e se regenerar. Além disso, Deus implantou em nós o princípio do funcionamento da neurogênese. Neurogênese é o nascimento de novas células. Toda vez que vocês escutarem uma terminologia diferente, um nome diferente, busca a etimologia da palavra, que fica mais simples compreender. Então, neuro, de nervo, células neurais, gênese, nascimento. Então, nascimento de células nervosas, tá? Assim vocês não esquecem nunca mais. Novas células nervosas são geradas a cada dia para nosso benefício mental. E isso lembra Lamentações, está lá na Bíblia, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse livro mostrará como recuperar o controle sobre seus pensamentos e renová-los, como é dito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e reorientar seu cérebro na direção para você originalmente foi designado a seguir. Com base nas últimas pesquisas neurocientíficas e a respeito do cérebro, assim como nas minhas pesquisas e experiências clínicas, você vai entender como pensamentos impactam seu espírito, alma e corpo. Você também vai entender e aprender como desintoxicar seus pensamentos aplicando o meu fácil, detalhado e prático projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro. Já eu vou falar sobre isso, tá? Essa aplicação serve para todos os caminhos da vida. Você não irá perdoar aquela pessoa, se livrar daquela ansiedade ou depressão, tomar aqueles cuidados preventivos e essenciais com a sua saúde, se esforçar para chegar naquele nível intelectual em que você sabe que é capaz de chegar, seguir aquele sonho, comer aquela comida orgânica, fazer aquela dieta, ser aquele pai grande, mãe, marido, esposa ou amigo, receber aquela promoção, nem fazer outras mudanças para criar um estilo de vida positivo e de qualidade, a não ser que primeiro você escolha corrigir sua mente e ativar seu cérebro. Afinal de contas, a capacidade de pensar e escolher e de usar sua mente da forma correta é frequentemente o passo mais difícil, mas é o primeiro e mais poderoso deles. Se você percebesse quão poderosos são seus pensamentos, nunca alimentaria um pensamento negativo. Esse livro, ele fala muito sobre um projeto e um protocolo que ela tem de 21 dias. Hoje, a gente já sabe que é mito. Esse lance de isso que eu vou falar, não o que ela ensina, tá? De que para você conseguir adquirir novos hábitos, você precisa de 21 dias. Isso é muito variável, depende da intensidade e de cada indivíduo. Tem gente que consegue adquirir novos hábitos com menos tempo e existem pessoas que com muitíssimo mais tempo. Então, não existe essa regrinha de 21 dias. O que ela vai falar aqui é sobre um protocolo que ela criou de 21 dias. Eu vou ativar os comentários. Vocês estão conseguindo compreender a minha leitura? Provavelmente nos próximos dias
eu consiga pegar o feeling do timing que vocês precisam para compreender. Mas tá dando para entender bem? A pronúncia das palavras, o que eu tô explicando? Fala aí para mim nos comentários, só para que eu possa dar sequência, porque agora de fato a gente vai começar a leitura. Esse livro é maravilhoso, né, Joyce? Eu também demoro mais que 21 dias, Fê. Tá dando para compreender? Ok? Perfeito. Então eu vou dar sequência e vai ser dessa forma. Eu vou lendo e onde eu acho que é interessante, eu pauso, faço um comentário relevante e depois eu volto para a leitura. E isso é leitura comentada, tá bom? E papel e caneta na mão. Amanhã é o dia que eu vou ensinar para vocês a forma que eu utilizo para estudar os livros que eu leio, porque ler livro e estudar livro são duas coisas diferentes. Então amanhã às 13 horas estarei aqui, eu vou ensinar como eu estudo. Obrigada, Andréia, acho que alguém perguntou aí, eu não tinha falado, né? Então o é ative seu cérebro, tá bom? Vou dar sequência na leitura, então agora a gente vai iniciar de fato. Eu tava só no prólogo. Se você não me segue ainda, vai lá me seguir. Então vamos para a introdução, ela está na página 21. Passagem bíblica-chave. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tá lá em Hebreus 11:1, super famoso, super conhecido, né? E qual é o conceito científico relacionado a isso? Pensamentos são coisas físicas e reais que ocupam o espaço da mente, minuto a minuto, todo dia. Você está mudando a estrutura do seu cérebro através do seu pensamento. Quando temos esperança, realizamos uma atividade mental que muda a estrutura física do nosso cérebro em uma direção normal e positiva. Foi apenas algumas décadas atrás que cientistas, inclusive aqueles que me treinaram, consideraram que o cérebro é uma máquina fixa e rígida. Essa visão postulava que o cérebro prejudicado era incurável. Eles acreditavam que o dano cerebral não podia ser revertido nem tratado, não importando se os efeitos decorriam de um AVC, que é um acidente vascular cerebral, e hoje a gente não fala, mas não deveria falar AVC, é AVE, tá? Que é acidente vascular encefálico. De um evento cardiovascular, uma lesão cerebral traumática, dificuldades de aprendizagem, traumas, TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, TOC, que é transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, ansiedade, que também é conhecida como TAG, tá? Até mesmo envelhecimento. Todas essas causas e condições eram vistas como praticamente irreversíveis. Já que era esse ponto de vista mais comum a respeito do cérebro, eu fui treinada nos anos 1980 para ensinar aos meus pacientes compensação e não restauração de função. Eu fui treinada na sabedoria convencional daquela época. Sabedoria essa que dizia que normalidade cerebral era algo impossível para aqueles com limitações mentais ou danos cerebrais de qualquer tipo. Sendo uma estudante da Bíblia, no entanto, estava muito familiarizada com Romanos 12:2 e era constantemente confortada pelo que lá é dito. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu sabia que essa famosa e fabulosa passagem sobre renovação da mente era uma verdade que eu precisava aplicar no cuidado com os meus pacientes para ajudá-los a superar suas deficiências. Então, minha busca implacável por essa verdade, como uma cientista, começou. Fiquei impressionada com a maneira como meus pacientes, usando as técnicas terapêuticas que eu estava desenvolvendo a partir da minha pesquisa, desmentiam a imagem negativa do cérebro humano apresentada naquele tempo. Esses resultados confirmaram que o cérebro, longe de ficar fixo na toxicidade, pode mudar mesmo nas situações neurológicas mais desafiadoras. Fiquei maravilhada com o que cada paciente demonstrou em termos do que você pode fazer caso concentre a sua mente nisso. Cada novo estudo nessa direção confirmou o que eu instintivamente sabia ser verdade.
Nós não somos vítimas da nossa biologia ou circunstâncias. O modo como reagimos a eventos e situações da vida pode ter um enorme impacto em nossa saúde mental e até mesmo física. Enquanto pensamos, nós mudamos a natureza física do nosso cérebro. Ao conscientemente direcionarmos nossa forma de pensar, podemos descartar padrões tóxicos de pensamento e substituí-los por pensamentos saudáveis. Novas redes de pensamento crescem. Nós aumentamos nossa inteligência e trazemos cura para os nossos cérebros, mentes e corpos físicos. Tudo isso começa na região da mente, com a nossa habilidade de escolher e pensar. A coisa mais poderosa do universo depois de Deus e de fato criada com base em Deus. Aqui tem a imagem de duas redes neurais do cérebro. Então, uma saudável e uma memória doente. Eu vou postar lá nos meus stories depois para que vocês tenham acesso a essa imagem, tá? É com nossas mentes fenomenais que entendemos as verdades estabelecidas em nosso espírito. É com nossas mentes que transferimos essas verdades para o nosso cérebro, o qual faz parte do nosso corpo. É com nossas mentes que escolhemos desenvolver a parte espiritual de quem nós somos e, portanto, nos livramos de toda a impureza moral e maldade e aceitamos humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, que está lá em Tiago capítulo 1, versículo 21. É com nossas mentes que rejeitamos ou acreditamos nas mentiras do inimigo, o príncipe da mentira. É com nossas mentes que mudamos a realidade física do cérebro para seguir as leis de Deus e servimos em paz, apesar do que está acontecendo ao nosso redor, sabe? A verdadeira paz que excede todo entendimento. É com nossas mentes que escolhemos seguir as mentiras de Satanás e entramos em um ciclo de desordem mental, física e espiritual. Pensamentos mudam a estrutura da matéria. Deus disse, haja luz e houve luz, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E as palavras dele produziram a terra física. E aqui tem uma chave super poderosa. Por muito tempo, eu estudei, lá no começo, quando eu ainda atuava com psicanálise clínica, que o que traz cura é a palavra, a fala, né? E aqui a gente começa a entender que tudo vem antes, porque para você falar algo você precisou pensar. Então, na verdade, não é necessariamente a palavra, tá? Então, vamos lá. E a ciência, que de novo está apenas se alinhando com a palavra de Deus, está confirmando essa realidade de uma forma tangível e provocadora, com explicações eminentemente claras decorrentes do campo cada vez maior de pesquisas sobre neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se refazer, se reformular frente a novos acontecimentos, tá? Neuroplasticidade, por definição, significa que o cérebro é maleável, é adaptável, mudando minuto a minuto todos os dias. Se você não conhecia nada de neurociência, você já está entendendo agora um termo neurocientífico extremamente importante e relevante, que é neuroplasticidade. Cientistas estão finalmente começando a ver o cérebro como tendo características renováveis, que é dito lá em Romanos 12:2, sabe? Ele não é mais visto como uma máquina programada do começo da vida de modo permanente, incapaz de se adaptar e que se desgasta com a idade. Com exemplos cada vez mais fascinantes, cientistas excepcionais comentam e demonstram, usando técnicas que reproduzem imagens cerebrais e a evidência de mudanças comportamentais, como as pessoas podem mudar seus cérebros com suas mentes. Podemos ver e medir as atividades mentais através da atividade de neurônios. Para vocês terem ideia, existe um exame, uma máquina que consegue visualizar o que acontece no cérebro quando você está pensando. Então, se você acha que é algo que fica realmente só lá no campo da imaginação, pensamento, não. Quando você pensa, você ativa campos eletromagnéticos no seu cérebro que altera a estrutura física e anatômica do seu cérebro, tá?
Podemos até mesmo prever a suposta indefinição das principais funções da mente, que são pensar e escolher, através da mecânica quântica. Continuo a ver minha movimentação em um mundo de verdades fascinantes, e meu espírito se anima dentro de mim. O fato de que o cérebro é flexível e pode ser mudado pela mente dá para todos esperança tangível que não importa a circunstância. Eu tive o privilégio de ver e trabalhar com. Essas são as pessoas que ela teve o privilégio de trabalhar. Crianças autistas que conseguiram se adaptar a ambientes sociais e acadêmicos. Idosos que melhoraram sua memória a ponto de, na faixa dos 80 anos, poderem mudar de emprego e obter diplomas. Jovens homens e mulheres que cresceram na pobreza extrema e em um estilo de vida em que vendiam e usavam drogas, mas que depois deram a volta por cima em suas vidas e continuaram os estudos e se tornaram líderes em suas comunidades. Ela já trabalhou com vítimas de acidentes de carro, as quais foram diagnosticadas por seus neurologistas como em estado vegetativo, mas que retreinaram seus cérebros a ponto de prosseguirem com seus estudos até o nível superior e se tornaram cidadãos participativos e de sucesso. Alunos rotulados com deficiência de aprendizagem, com anos de terapia e sem qualquer esperança, mas que dominaram as técnicas do aprender e obtiveram as notas tão sonhadas por eles e seus pais. Escolas em alguns lugares mais empobrecidos da África, nas quais estudantes não conseguiam passar para o próximo nível, mas que entraram para a lista de escolas que mais avançaram no Ministério da Educação. Crianças com dislexia que aprenderam a ler e a escrever e até puderam ajudar seus pais a estudar com sucesso para provas. Escolas inteiras melhoraram suas notas nas matérias mais importantes. Então, assim, se você quer trabalhar com área de desenvolvimento humano na área da saúde mental, consegue compreender que não entender o funcionamento, o mecanismo de funcionamento de um cérebro não permite que você entregue um resultado verdadeiramente efetivo? Tudo fica muito no campo do imaginário, pode ser que dê, porque você não entende exatamente de onde partiu o comportamento ou o trauma. Então não tem como trabalhar na área da saúde mental se você não compreender o mínimo daquela ferramenta principal que você trabalha funciona. Você precisa do cérebro para você trabalhar com o teu paciente, com o teu cliente. Se você não entende como ele funciona, não tem como entregar resultado efetivo. Você acerta vez ou outra muito mais pela sorte do que pela capacidade em si. E a lista continua. A ciência está à beira de um precipício à medida que reconhecemos a responsabilidade e o impacto de nosso pensamento das escolhas resultantes que fazemos, as quais têm ramificações até as formas como os genes de nossos corpos se expressam. Lá em Deuteronômio, eu aqui os meus estudos, deixa eu tirar aqui. Deuteronômio está se tornando uma realidade no mundo em que vivemos. A proporção que começamos a ver os efeitos da escolha no cérebro e no corpo. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O modo como pensamos não afeta nossos próprios espíritos, alma e corpo, mas também as pessoas ao nosso redor. Tanto a ciência como a Bíblia nos mostram como os resultados das nossas decisões passam pelo espermatozoide e pelo óvulo e atingem as próximas 4 gerações, influenciando profundamente suas escolhas e estilo de vida. Essa é a ciência da epigenética. Os sinais, incluindo nossos pensamentos que afetam a nossa atividade dos nossos genes, explica como isso acontece. Isso me lembra de uma passagem bíblica a qual Deus diz: castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Então, aqui ciência e fé, falando sobre epigenética, tá? Que tá lá em Êxodo 34, versículo 7. A ideia de que o cérebro é flexível e pode ser mudado minuto a minuto pela forma como direcionamos nosso pensamento, em outras palavras, as escolhas que fazemos, é um assunto muito comum nas listas de best-seller e é realmente a chave para ativarmos nossos cérebros. Só um minutinho. Oi! Alguém bateu na porta?
Não? Ok, então vou continuar. Acrescente ainda o fato de que a cada manhã, quando você acorda, novas células nervosas nasceram enquanto você estava dormindo. Isso se chama neurogênese, tá? E estão lá à sua disposição para serem usadas na eliminação de pensamentos tóxicos e reconstrução de pensamentos saudáveis. O nascimento de novas células nervosas é chamado de neurogênese, o que nos lembra de que as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã. Que retrato notável e cheio de esperança Deus nos deu da capacidade infinita que o cérebro humano tem de se adaptar. Esse livro é dividido em duas partes, com o objetivo geral de mostrar como ativar o seu cérebro. A parte 1 revela as chaves para fazer isso. Na parte 2 você verá como todas elas funcionam juntas em meu processo de aprendizado de 5 etapas. Ative seu cérebro durante o projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro. Aqui eu irei levá-lo através de um processo de ativação de seu cérebro para alcançar felicidade, raciocínio e saúde ao máximo. E aqui a gente vai falar sobre alguns pontos chaves desse capítulo. Sua mente é a coisa mais poderosa no universo depois de Deus. Livre-arbítrio e escolha são fatos reais, espirituais e científicos. Sua mente, alma, tem um pé no espírito e um pé no corpo. Você pode mudar seu cérebro com a sua mente e renovar a essência dela. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Você pode desenvolver seu espírito através das escolhas que faz em sua mente para ser guiado pelo Espírito Santo. E está lá em Gálatas 2, 20. Seu corpo não está no controle da sua mente. Sua mente está no controle do seu corpo. Sua mente é mais forte que seu corpo. E mente está de fato sobre a matéria. Aqui existe uma existência, uma conexão bidirecional, onde mente influencia corpo e corpo influencia a mente, tá? Lembra que eu falo para vocês sobre mente forte não habita corpo fraco? É exatamente sobre isso. Você não é uma vítima da sua biologia. Lembra de ter ouvido alguém falar? Ah, mas é porque eu tenho a genética ruim, por isso que eu não emagreço. Eu já falei muito isso. Mas você não é refém da sua biologia, tá? Você não é refém da sua genética. Você não pode controlar os eventos e as circunstâncias da vida, mas você pode controlar a sua reação a esses eventos e circunstâncias. Você não tem como impedir sentir raiva, tá? Raiva, alegria, tudo isso são reações inatas e a gente chama isso de emoções. Então, as emoções são reações inatas, você não tem controle. Por isso que as pessoas falam sobre inteligência emocional, e inteligência emocional nem sempre é um termo muito correto por isso. Porque quando você traz inteligência para essas emoções, elas se transformaram em sentimentos, tá? Porque o sentimento é a racionalização, é o significado, é a interpretação que você dá para essa emoção. Quando você pensa, você constrói pensamentos e eles se transformam em substâncias físicas em seu cérebro, substâncias químicas, tá? Como imagina em sua alma, assim ele é, tá lá em Provérbios 23, capítulo 7. Raciocínio saudável, boas escolhas, pensamentos saudáveis. Raciocínio doentio, escolhas doentias, pensamentos doentios. Você foi projetado para sair de si mesmo e analisar a sua própria mentalidade e mudá-lo. Nós somos os únicos animais que conseguimos pensar sobre o que nós estamos pensando. Olha que coisa mais surreal, coisa mais incrível. E a gente não usa isso a nosso favor. Você foi projetado para reconhecer e escolher as coisas certas sobre as quais deve pensar. Está lá em Josué 24, 15, Eclesiastes 7, 29 e Isaías 30, versículo 2. A cada manhã, quando você acorda, novas células nervosas nascidas dentro do seu cérebro para usar com sabedoria à medida que remove pensamentos ruins e gera novos. Isso se chama neurogênese. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele não foi feito para lembrar. Ele é muito mais feito para esquecer.
enriquecer. E sabe pessoas ruminativas? Normalmente elas são assim por vários fatores, mas tem um que é muito relevante. Elas não dormem bem. O sono delas não tem qualidade. E é na segunda fase do nosso sono, lá na fase do sono REM, que o REM significa movimento rápido dos olhos, onde nós fazemos algo que nós chamamos de autoterapia. O cérebro faz uma limpeza das informações para apagar tudo aquilo que não é bacana para o cérebro lembrar, tudo que não é relevante. Se você não dorme bem, isso não significa quantidade apenas de hora, mas qualidade. Provavelmente você tem dificuldade nisso. É uma pessoa que está sempre com o pensamento acelerado e com a cabeça muito cheia de coisas. Então, quando você vai para a clínica, né? Uma das coisas que você precisa equalizar, equilibrar e melhorar a qualidade do teu paciente é o sono. Às vezes o paciente está super ansioso, achando e entrando num processo de depressão, e quando você vai olhar o estilo de vida dele, ele tem um sono nada restaurador. Se você não corrigir isso, não adianta medicação, não adianta processo de terapia, que o paciente ele não melhora, tá? Você foi projetado para pensar profunda e intelectualmente, e tá lá em Salmo 139:14. Você foi programado para o amor, e o medo é uma resposta aprendida e não uma resposta natural. Tá lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Você tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Você foi criado à imagem de Deus, Gênesis 1,27. Todo esse conhecimento vai ajudá-lo a perceber as seguintes verdades. A felicidade vem de dentro e o sucesso a segue, e não o contrário. As pessoas acham que quando elas tiverem sucesso, elas vão ser felizes. Na verdade, é o inverso. Quando você consegue ser feliz, o sucesso te persegue. Você pode aprender e como aprofundar o seu intelecto. Eu sei que muitos profissionais hoje, e eu recebo muito esses questionamentos na caixinha, têm uma dificuldade absurda de estudar. E por isso eles não conseguem melhorar tecnicamente, e por isso eles não conseguem ter autoridade naquilo que eles estão falando. E a gente vai fazer isso, nós vamos estudar juntos nesses próximos dias, tá? Você pode controlar o caos em sua mente, você não precisa viver na culpa e na condenação. Se você colocou esses pensamentos tóxicos dentro de si, você também pode tirar. Você não precisa ficar preso em hábitos ruins, você pode mudá-los. Você pode superar sentimentos de rejeição e de dor. O perdão não é essa batalha que você imagina. Você não precisa se preocupar com coisas que estão fora do seu controle. Você não é uma vítima das coisas que não deveria estar fazendo. Você não precisa ter medo de desenvolver-se se uma condição recorrente em sua família, por exemplo, Alzheimer, Parkinson ou depressão. Todas essas condições, a Caroline Leaf, ela fala que estudou e ela entendeu que tem muito mais relação com você acionar esse tipo de problema, esse tipo de patologia, do que de fato você estar preso a essa condição de forma determinística. Não existe esse determinismo, mesmo que existe uma predisposição. Então, significa que se o seu pai, sua mãe, seus avós tiveram Parkinson, você tem a predisposição para desenvolver. Mas são os seus hábitos de vida, os seus comportamentos que sim vão determinar se você vai ativar isso em você ou não. Você pode equilibrar o excesso de pensamento e análise em sua mente. Você pode superar e controlar a depressão e a ansiedade. E alguns cientistas estão mostrando que você pode até controlar a esquizofrenia e o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Você não precisa se afundar no passado para se livrar dele. Você pode ser feliz e cheio de paz, independente das circunstâncias. Se você concordou com a cabeça aí, em mesmo uma única dessas verdades, é hora de você ser liberto em sua mente para que você possa buscar tudo aquilo que Deus tem para você. Continue lendo aqui junto comigo, tá? É hora de você ativar seu cérebro e descobrir os segredos para a felicidade, o raciocínio e a saúde máxima. Na parte 1, explico através da ciência da Bíblia como os conceitos descritos aqui trabalham juntos. Na parte 2, você encontrará meu projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro.
dentro do qual está minha técnica cientificamente provada do processo de aprendizado de 5 etapas Ative Seu Cérebro. Baseado em minha pesquisa, em meus anos de prática clínica e na realização de seminários e conferências ao redor do mundo, essa sessão é prática e cheia de estratégias-chave provadas que o ajudarão a desenvolver um estilo de vida em que a renovação da mente é alinhá-los com a vontade de Deus para que o senso divino de propósito em você possa começar a agir. Isso está lá em Eclesiastes 3:11. Você foi verdadeiramente projetado para a felicidade, raciocínio e saúde máxima. Aqui a gente vai para um resumão, tá? Do que foi falado aqui. Então eu vou liberar os comentários, a gente já está indo para o fim da nossa live. E já foi um capítulo, você tem noção? Olha como foi rápido. Opa! Deixa eu ativar os comentários. Se você nunca conseguiu ler um livro, você acabou de ler junto comigo aqui um capítulo inteiro. Fala se não é um livro delicioso de ler. Ele fala de coisas complexas, mas de forma simples, e eu sempre vou trazendo para vocês algumas explicações para que fique ainda mais fácil. Vocês estão conseguindo compreender o que eu expliquei? Vai falando aí para mim. E agora a gente vai dar um resumo da introdução e depois vocês podem fazer alguma pergunta se vocês quiserem. O nome do livro é Ative Seu Cérebro. Eu acho que quando a gente ouve alguém lendo um livro, às vezes a compreensão ela fica mais fácil. E eu vou falar um negócio para vocês, não adianta querer ter autoridade em algo se você não consegue estudar. Mas a gente precisa saber como estudar e eu sei que isso é muito difícil. Então eu vou passar alguns dias aqui com vocês ensinando como que eu estudo livro. Parem de ler livro de estudo. Tem livro que é para ser lido, tem livro que é para ser estudado. Isso prova que não utilizamos o máximo potencial da sua mente. Não utilizamos mesmo. Mas esse lance de que utilizamos apenas 10% do nosso cérebro não é verdade, tá? Esse é um neuromito que pessoas que pegam frases prontas de neurociência vão jogando aí só para dar engajamento, mas ele não é real, tá bom? Então, nesses próximos dias, a gente vai ler esse livro, mas a gente vai estudar esse livro juntos. E amanhã eu vou explicar como que eu faço, porque a partir de amanhã nós vamos para A Mente Controla a Matéria. Esse capítulo ele é super bacana e eu vou mostrar para vocês como que eu faço para estudar esses livros e absorver o máximo de informação e conteúdo, tá? Então eu vou pro resumão. Há apenas algumas décadas atrás, cientistas consideravam que o cérebro era uma máquina fixa e rígida. Essa visão postulava que o cérebro prejudicado é incurável e que o foco era compensação e não restauração das funções. Se a gente acredita nisso, nós como terapeutas, psicanalistas, psicólogos, o nosso trabalho ele acaba se tornando muito mais paliativo, tipo, aceita que dói menos do que curador. Eu não consigo acreditar que Deus não nos deu ferramentas para que a gente se cure, né? Então, a gente precisa acreditar de fato que há sim possibilidade de restauração e não só de compensação. 2. Nós podemos mudar a natureza física do nosso cérebro através dos pensamentos e das escolhas. E isso aqui é comprovado cientificamente através de exames de imagem. Se vocês forem pesquisar exames de imagem no momento do pensamento, vocês vão poder perceber que a atividade é elétrica enquanto você está pensando. Se vocês conseguissem pesquisar depois sobre como é um potencial de ação de um neurônio, ele utiliza de fato energia elétrica para funcionar. Não existe nada, eu vou falar assim, já estudei muito, mas né, não existe nada mais prazeroso de estudar, até mesmo dentro da neurociência,
do que um potencial de ação. É a coisa mais linda ver o que acontece dentro do seu cérebro enquanto você tem um estímulo pequenininho acontecendo. À medida que conscientemente direcionamos nossa forma de pensar, podemos descartar padrões tóxicos de pensamento e substituí-los por pensamentos saudáveis. Novas redes de pensamento surgem. Aumentamos nossa inteligência e trazemos cura para as nossas mentes e corpo físico. Vamos para o 4 agora. Tudo isso começa na região da mente, com a nossa habilidade de escolher e pensar. A coisa mais poderosa no universo depois de Deus. 5. Neuroplasticidade, por definição, significa que o cérebro é maleável e adaptável, mudando minuto a minuto todos os dias. Aqui eu vou fazer um comentário que se você acha que você passa ileso a coisas que acontecem a seu entorno, você está muitíssimo enganada. Não há nada que não vá alterar a estrutura física, biológica, orgânica do seu cérebro. Não há nada que não faça essa transformação. Tudo que você tem contato te transformou de alguma forma. Você entrou fisiologicamente falando nessa live e você está saindo com o seu cérebro modificado. Falando anatomicamente, fisicamente. A partir do momento que você tem acesso a qualquer coisa, seja uma música, seja um vídeo que você assistiu, sabe esse lance de ficar deslizando o dedo na tela do celular? Tudo isso, de forma consciente ou inconsciente, trouxe alteração estrutural para o seu cérebro. Olha a importância de você ter consciência daquilo que você consome. Por exemplo, quando você assiste um filme de terror, tudo que você recebe externo é através dos seus 5 sentidos. Você não ia conseguir interagir no mundo. Na verdade são 7 sentidos, mas aqui a gente vai falar de 5. Através dos seus 5 sentidos. Você está conseguindo entender essa live porque ou você está me vendo e ouvindo ou você está pelo menos me ouvindo. Então entra um estímulo através dos seus 5 sentidos. Esse estímulo gera um pensamento, ok? Então vamos supor que você está assistindo um filme de terror. Você está lá assistindo e ouvindo, está usando 2 sentidos para interagir e essa informação entra dentro do seu cérebro. A partir do momento que você olha uma cena, por exemplo, de alguém sendo estrangulado, por exemplo, seu cérebro ele não tem a capacidade de forma imediata de saber o que é verdade e o que é mentira. Para ele, tudo está acontecendo. Ele tem essa dificuldade. Por isso que nesse momento o teu corpo libera substâncias químicas para te preparar para atacar ou para fugir. É por isso que você leva o susto, é por isso que você chora num filme que é triste, é por isso que você fica angustiado quando assiste um filme de terror, porque cada substância química faz com que você sinta algo específico. E isso que você sente é para preparar o teu corpo para ter um comportamento que seja correspondente àquilo que você sentiu. Quantas vezes você tá... Eu não assisto filme de terror, mas pessoas que assistem filme de terror, tá assistindo, começa a ter aquela sensação ruim, se ouve qualquer barulhinho do lado de fora, leva um mega susto e naquele momento tem uma descarga de substância química no teu corpo sendo liberada, de adrenalina, noradrenalina e cortisol. E esses neurotransmissores estão ali para te preparar para atacar ou fugir de um perigo. Só depois que o teu cérebro entende que aquilo era um filme. Mas até esse momento, até o momento que acontece isso, teu corpo inteiro já recebeu essa descarga de química. Que na medida certa ela é importante, mas liberada constantemente ela é extremamente prejudicial para o teu organismo e pode gerar vários problemas de saúde, inclusive. Deu para compreender? Cientistas, vocês vão sair aqui,
desse período de leitura comentada, entendendo muitíssimo mais de neurociência de uma forma muito simples. Se você conhece terapeuta, psicólogo, psicanalista, quiser enviar essa live, ou pessoas que gostam do tema, envia, que vai ser legal. A ciência está à beira de um precipício à medida que reconhecemos a responsabilidade e o impacto do nosso pensamento e das escolhas resultantes que fazemos, as quais têm ramificações até as formas como os genes em nossos corpos se expressam. Neurogênese. Vamos ver se vocês aprenderam o que é neurogênese? Escreve aqui embaixo o que é neurogênese, porque eu falei sobre esse termo pelo menos umas 5 vezes hoje. Fala aí pra mim, neurogênese. Alguém? Vamos ver se vocês decoraram ou aprenderam, porque no começo a gente decora mesmo, tá tudo bem. Depois a gente entende. Lembra que eu falei quando a gente está estudando sobre algo que tem um termo estranho, a gente pode tentar entender a etimologia da palavra ou pesquisar pela etimologia. Neuro, nervos, sistema nervoso, gênese. Então, nascimento de novas células nervosas. Vocês não vão esquecer mais isso. Então, chegamos aqui ao final do primeiro capítulo, novas células, é isso aí, Elaine. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro capítulo, deixa eu ver em que página nós vamos começar amanhã. Amanhã a gente já vai começar da página 33, olha que delícia, é muito mais rápido e a gente consegue ter uma compreensão de forma muito mais simples quando tem alguém lendo e explicando sobre essa temática. Amanhã, nesse mesmo horário, às 13 horas, estarei novamente aqui fazendo a nossa leitura comentada sobre neurociência, mas amanhã eu vou ensinar vocês como vocês fazem para estudar um livro e não apenas ler um livro, o que é muito mais importante. Não adianta ler 30 livros se você não conseguir absorver aquele conteúdo. E aí, vocês gostaram da nossa leitura comentada de hoje? Eu vou fazer uma carinha maravilhosa aqui. Vocês vão tirar um print, eu vou tirar os comentários. Façam um print que eu vou... Façam um print aí. Vamos ver quem vai me acompanhar todos os dias. Vocês vão postar lá nos stories, vão me marcar. E vocês vão convidar a galera para assistir a nossa próxima leitura comentada que vai acontecer amanhã. Combinado? Convida os nossos terapeutas, psicanalistas a convidar os seus colegas, a convidar os seus amigos. Se você conhece alguém que gosta de neurociência, quer aprender um pouquinho mais, chama para estar aqui com a gente amanhã também, tá bom? Gente, beijão, fiquem com Deus e até amanhã.